14:2. Exato. Só que nós temos um problema aqui. Que não diz em hipótese nenhuma que a oração dos nossos lábios está substituindo o Yom Kippur, pastor César. Não diz isso lá. Pô, mas também não está escrito em nenhum lugar que Jesus está substituindo a lei judaica e que nele ele não se consome. substituiu, ele cumpriu. Não, mas todo cristão acredita que em Jesus existe a substituição. Não é à toa que vocês colocam em Jeremias 31, no Brit Hadashah, como uma nova aliança que ela vem repor a antiga e que nele se consome a nova aliança. Então isso também não está escrito. E quando começou essa nova aliança para vocês? Olá, quando a gente se volta para as Escrituras, voltando para o pai do Mashiach, que é o rei Davi, que é de onde tudo começa, todo esse reinado. Antes dele falecer, ele instrui o seu filho Salomão com o seguinte versículo em Reis 1, capítulo 2, versículo 3. Veshamarta et mishmeret Hashem Elokecha, lalechet bidrachav, lishmor, chukotav, mitzotav, umishpotav, ve'edvotav. Você vai guardar o mishmeret, todos esses mandamentos, ir no caminho, guardar os chukim, mitzvot, mishpatim, kakatuv, conforme está escrito, betorat Moshe, na Torá de Moisés. Na lei de Moisés. A figura Jesus é a figura que aboliu a Torá de Moisés, querendo ou não, mesmo que ele disse lá em Mateus que ele não veio abolir, a realidade é que esses que seguem Jesus não seguem na Torá de Moisés. Essa lei foi abolida, ela virou antiquada. Não sei se esse é o termo certo, mas ela virou antiga. Como é possível, então, que o pai do Mashiach, que é o rei Davi, quando ele vai instruir o seu filho, Salomão, ele fala para ele, olha só, você quer que a dinastia continue? Você quer que o nosso reinado se torne eterno, conforme a promessa de Deus? Siga o que está, todos os hukim, mitzvot, mishpatim, medvotim, kakatuv, betorat Moshe. E é com isso que eu queria começar o debate e queria ouvir a opinião do meu querido amigo de verdade, viu, pessoal? Sim. Reverendo Marcelo. Muito obrigado. Nós entendemos... Esse texto qual que é? Que você leu? Reis 1, capítulo 2. Primeiro Reis? Primeiro Reis, vocês falam... 1, 2. 2 versos 2 a 3, não é? Primeiro Reis 2 versos 2 a 3. Bom, vamos lá. Nós entendemos, como o Mirra bem falou, que Yeshua, ou Yeshua, depois o Mirra pode até corrigir aqui a minha pronúncia, posto que ele é professor de hebraico, cumpriu literalmente a Torá. E nós entendemos isso a partir do pressuposto de Isaías 53, que já foi objeto de debate com Mirra, que o servo sofredor ali não pode ser Israel, porque Israel não pode purificar a si mesmo. Outro texto que nós podemos levantar aqui é Daniel 7,13, o Messias, o Filho do Homem que vem, não é? Com poder sobre as nuvens do céu. E esse homem, pastor César, ele recebe a glória, o poder para sempre, né? Leolam, para sempre. Então, nós entendemos, sim, que Jesus é o Messias, que Jesus cumpriu totalmente a lei, não é? E a questão central, que até já falei com o Mir, é que sem sangue não há Yom Kippur, não é? E a própria tradição judaica, eu vou me recorrer aqui à tradição judaica, né, porque o Mirra sempre, ele é um expert em tradição judaica. Olha o que diz aqui, o hebraico, Mitatam shel tzadikim mechaperet. Em Moed Katan, pastor César. Mitatam, desculpa. Mitatam shel tzadikim mechaperet. Isso. Em Moed Katan 28a, diz assim, a morte de Miriam é registrada após a novilha vermelha de Números 19. Agora, olha o que diz aqui o comentarista Rashi, que é o maior erudito da Torá. Ele diz assim, assim como a novilha vermelha faz expiação, a morte do justo também o faz. Então, Jesus é esse tzadik, o justo que faz a expiação por nossos pecados. E eu tenho base aqui do maior erudito da Torá, Rashi, dizendo assim como a Paraduma em Números 29 faz a expiação, a morte de um justo faz a expiação. E Jesus é esse tzadik que fez expiação
pelos nossos pecados. Bom, eu quero dizer que eu adoro esse modelo de debate, porque é assim, aí ele fala, ele responde, eu falo, responde. Muitos dos nossos debates são com tantas pessoas, depois acaba se não perdendo. Dá, muita gente não dá certo. Você está falando né? dos nossos concorrentes. Mas aqui é diferente. Isso. Aqui é legal debater, olho no olho, é muito bom. Obrigado por essa olho oportunidade. No olho, dente por dente. Isso, meu Não, Deus. e ele é um bom debatedor. Né? É importante falar que nós dois somos exaltados, mas... É verdade, o Marcelo manja muito. ele é um cara estudioso, eu gosto de debater com você. E isso que ele está trazendo, você pode pesquisar que Não, eu sei, ele é um Não estudioso, ele sabe o que fala e tudo tal, então é muito bom estar com você. Embora as pessoas dizem que eu não sei nada, mas eu tô ouvindo isso de um rabino e de um grande apologeta. Você né? é diferenciado. Eu agradeço a sua Feitos os educação. confetes, vamos ao assunto. Agora que nem o pastor César falou assim, vamos pro ringue, porque a gente tava lá acabou fora a amizade. na amizade. Vamos romper essa amizade, vamos acabar com essa amizade. Acabou a amizade. Vamos lá. Muito bem colocado. A Gemara em Moed Katan fala que a morte de Tzadikim mechaperet, mas a Gemara fala que perdoa para a geração, não perdoa para a humanidade. O conceito de perdoar para a humanidade já é refutado pela própria Torá, pelo Tanakh, que uma pessoa não paga pelo pecado da outra. Está escrito assim, Ezequiel. Na própria Torá está escrito, Lo yum tu avot al banim. Isso está em Ezequiel, mas uma pessoa não pode pagar pelo erro da humanidade. É muito falado pelos cristãos de Isaías e tudo tal. Se a gente abre Isaías, comecinho de Isaías, convido vocês, Isaías 1, versículo 10. Shimu devar Hashem, escute a palavra de Deus, Ketzinei Sedom, Razino, uma palavra de prestar atenção. Torá Teloeno, a Torá do nosso Deus. Olha o que o profeta fala. Lá, Mali, isso vem explicar a tua pergunta sobre só existe perdão através do sacrifício do sangue. Não é verdade. Não, calma aí, Birra. Deixa eu continuar, porque olha o versículo. Para que todos as multidão de oferendas... sacrifícios. Eu tô desculpa a palavra, como se fosse de saco cheio. Tô com nojo. De todos esses rebanhos que vocês não trazem. Ouça as orações de vocês. E tudo tal. E as rezas e tudo tal, porque de nada adianta. Quer dizer, o próprio Tanakh já fala que é importante ter a circuncisão do coração, né? Deus não aceita o sacrifício ou Deus não estava aceitando o sacrifício daquele povo naquela condição? Naquela condição, Deus não estava aceitando. Então esse texto não serve para você dizer assim, Deus não aceita sacrifício. Não, é óbvio que Deus aceita sacrifício. O que eu quero dizer é o seguinte, dizer que o sacrifício resolve tudo, que o perdão é só por intermédio do sacrifício, não procede. A gente ficou 70 anos na Babilônia sem sacrifício. O povo de Israel sempre pecou, mesmo nas horas que não conseguia trazer sacrifício. O Tanakh relata que às vezes Shiló ficava longe do povo, não conseguia trazer o sacrifício. Vai me dizer que naquela época não tinha pecadores? O que mais tinha era pecadores. Na época do rei Davi, na época do rei Shaul, o povo caía em Ovidoni, caía em todos os tipos de pecado. E vai me dizer que o quê? Que só o sacrifício perdoa? Então, essa coisa de tentar enxertar no judaísmo e até no Tanakh, que só por intermédio do sacrifício existe perdão, não é verdade. A expiação vem por onde? A expiação vem por techuvá, voltar ao seu coração. Nós fomos os primeiros a falar de circuncisão no coração. Aparece circuncisão no coração no Tanakh. Depois o Novo Testamento que dá uma gordura para isso. Mas para nós tem que ter a circuncisão na carne, porque é um preceito. Esse é um preceito já desde Abraão, preceito eterno. E tem que ter a circuncisão no coração. Existe a prática do Corban? Existia. Só que aqui eu acho que o cristão não entende. Por que o Corban era tão importante naquela época? Os judeus viviam do rebanho. O rebanho era a forma deles ganharem dinheiro. Como Deus queria introduzir neles as condutas boas, que nem a sociedade hoje. Se você passa o sinal vermelho, você vai tomar uma multa. Porque se você não tomar a multa, você vai fazer isso pela segunda vez. Eu tenho experiência com isso, que eu sou um campeão de multas. Mas o que Deus faz? Vai no seu bolso. O que era o seu bolso? Era o Corban. Traz o Corban. Com isso a palavra Corban, você fica caró, você fica mais próximo, vai para a casa de Deus, você fica próximo dos sacerdotes, das pessoas que são importantes. E com isso você é punido, porque é seu bolso. E aí você faz techuvá. Agora, só trazer o Corban, não existe isso, dizer que um homem vai expiar por nós os pecados, e nele se consumou tudo. E agora a gente está perdoado para o resto da humanidade. Isso não tem no Talmud. No Talmud tem um grande tzadik. A gente perde um grande tzadik pelos nossos pecados. Ok, Marcelo. Então veja só, Mirra e pastor César, o mesmo Tanar no profeta Irmiyahu,
promete que o sacrifício tem que continuar. Você usou um texto que Deus não vai aceitar mais os sacrifícios, mas olha só, pastor César, Jeremias, eu tô assim, viu, pastor? Eu tô ficando velho. Mirra, para longe eu tenho que usar óculos e para perto eu tenho que tirar, não é? Então, eu peço aí paciência aos nossos ouvintes. Olha o que diz Jeremias, Irmiahu 33, versos 17, 18 e 19, está falando da promessa do Berit Adachá, do renovo de Davi. Olha o que diz, pastor César. Porque assim diz o Senhor, o Passuque 17, não faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. É uma promessa messiânica. Agora, olha o 18, Mirra. Nem aos sacerdotes, levitas faltará, homem diante de mim, para que me ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Ora, então, ou Isaías errou, que eu não creio nisso, está falando para aquela geração que estava desobediente ao Eterno, ou Jeremias errou. Porque Irmiahu está dizendo que vai ter um sacerdote que vai fazer sacrifício todos os dias. Kol ha-yamim. Exatamente, todos os dias. Kol todo e Yamim todos os dias. Então, eu penso, Mirra, que as ofertas pacíficas, aliás, eu quero que você até me explique isso, que eu anotei aqui, ó. O verbo shilem, essa é a pronúncia correta? Shilem, pagou. Shilem, exatamente, aqui, ó. Nunca é usado para sacrifício de animais, na Torá nem no Tanar. Se você me mostrar um texto que shilem é usado para sacrifícios de animais, aí vai acabar o debate aqui. Mas na Bíblia hebraica nós não Explica temos... para quem não está sabendo o que é esse Explica negócio o que é chileno. Shilem, explica. Shilem é uma oferta pacífica. Vem de shalom, vem de pacificar. Na verdade, você se refere a Shlamim. Isso, exatamente. Então, Certo. na Torá, em Levítico, Vaikra, em Bemidbar, em Devarim, nós não temos um texto, pastor César, dessas ofertas pacíficas expiando o pecado. Não temos. A expiação envolve sangue, não é? Então, se o Mirra me mostrar aqui, ele é um erudito, se eu falo uma palavra aqui errada, ele já sabe. Se ele me mostrar shilem, que ele pode até usar, não, tem outras formas de perdão, até tem. Eu concordo, Levítico 5, que ele já usou no próprio Instagram dele, mas o problema é o seguinte, que shilem, ela não é usado em nenhum texto para expiação de pecados. Por favor. Vamos voltar primeiro ao texto que você mencionou. Não, já pulou? Não, calma, você começou dizendo Desculpa, ok. do Jeremias. Tá. Capítulo 33, versículo 18. Velakoanim alevinim loikaret ish milefanai. Tá. Você mesmo utilizou Rashi como um grande exegeta, um grande interpretador da Torá. Eu tenho que usar a sua linha, né? Então, eu vejo o que Rashi diz lá. Rashi diz lá que é verdade, não vai acontecer um kritut olam. Eles não vão ser aniquilados para sempre. Apesar que por um período de tempo, como é que é essa grande diáspora que a gente está vivendo, não vai ter mais o sacerdote vai existir, não vai ter kritut olam, eles não vai ser extirpado para sempre. E ele vai voltar, é o que está escrito lá no Rashi. Kritut olam, ou seja, quando vir o terceiro Beit HaMikdash, que é o que a gente espera, quando vir o verdadeiro Mashiach, vai voltar o sacerdócio, também como está em um monte no Sefer Yehezkel, sobre o terceiro Beit HaMikdash. Vai voltar, nós acreditamos que vai voltar o terceiro Beit HaMikdash, e os sacerdotes vão ter que voltar a trabalhar. O Hafetz Haim, que é o mestre do Lashon Hara, falava para os sacerdotes, eu sou sacerdote, que nós temos que todos os dias estudar as leis do sacerdócio. Uau. Judeus, antes de começar as suas rezas, a gente lê Korbanot. Por que a gente lê a Torá dos Korbanot? Porque a gente tem que estar na ponta da língua quais são os Korbanot que a gente faz todos os dias. Porque nós acreditamos que isso vai voltar. Então, eu não vejo desse versículo algum problema que você está falando que hoje não tem sacerdócio, então o sacerdócio tem que ser por intermédio, não sei, de Jesus, que acho que é isso que você quis dizer, que nele se cumpre. Para nós, não, nele não se cumpre. Isso vai voltar para a gente. Nós acreditamos que com a vinda do Mashiach, para o nosso verdadeiro Mashiach, o templo será reconstruído e não vai ter essa kritut olam, conforme diz Rashi. Sobre o Shilem, eu estou com dificuldade de entender porque você falou o que tem a ver o Korban Shlamim. Onde tem a palavra Shilem, que você fala para mim que deveria ter e não tem? Não, nas minhas pesquisas eu observei o seguinte, que shilem nunca é usado para sacrifícios de animais. Shlamim, sim. Sim. É usado.
Aonde? Em Levítico. Mas tem a palavra? A palavra shilamim? Não, shilem, é o verbo. Não, Não é? a raiz, você quer dizer. Isso, o shoresh. O shoresh da palavra shilamim é shin lamed mem, que significa completo. Isso. Paz. Então, a observação que eu faço foi essa daqui. O verbo shilem nunca é usado para sacrifício de animais. Tudo bem, e o que isso mostra? É a questão central do judaísmo, que sem sangue não há Yom Kippur. Não é verdade. Lógico que é. Sabe, os judeus, então, hoje não estão tendo Yom Kippur. Não, mas você que é judeu, se vocês fazem sacrifício, porque o sacrifício Nós não fazemos da Torá então, tem que ter sacrifício. Tem que ter sangue. Não, e o próprio Tanakh fala no Shalma Parim Sefateino, uma vez que você não tem a palavra Shilem lá, o Neshalma Parim Sefateino, consta a raiz também, Shilem, Neshalma, Parim, vacas, Sefateino. Então, nós acreditamos, embasados nesse versículo também no Talmud, que uma vez que a gente não tem como pagar por intermédio de parim reais, a gente neshalma, a gente paga parim sefateino com os nossos lábios, através das orações. É Oséias 14:2. Exato. Só que nós temos um problema aqui, que não diz em hipótese nenhuma que a oração dos nossos lábios está substituindo o Yom Kippur, pastor César. Não diz isso lá. Pô, mas também não está escrito em nenhum lugar que Jesus está substituindo a lei judaica e que nele se consome. Não, ele não substituiu, ele cumpriu. Não, mas todo cristão acredita que em Jesus existe a substituição. Não é à toa que vocês colocam em Jeremias 31, no Brit Hadashah, como uma nova aliança que ela vem repor a antiga e que nele se consome a nova aliança. Então isso também não está escrito. E quando começou essa nova aliança para vocês? Nunca. Não? Brit Hadashah lá para nós não é uma nova aliança no sentido de um novo testemunho, e sim um novo combinado, que nem eu faço um novo aperto de mão com você. Poxa, eu bloqueei o Marcelo, fiquei bravo com o Marcelo, como acontece toda hora. Aí eu vou e desbloqueio, temos uma nova aliança, eu e o Marcelo. Então é isso para nós. Aliás, em Jeremias 31, abre lá, pastor Marcelo, abre lá Mas Jeremias o novo 31. não caduca o antigo, Mirra, porque a lei de vocês estava em pedra, não é? Irmiyahu diz que a lei agora vai estar internalizada no coração. Certo. E para ter uma nova aliança, aliás, a palavra berit vem de karat, cortar. Correto. Tá certo? Para cortar tem que ter sangue. Quando não, é isso não existe. Para Lógico cortar que tem que ter existe, sangue. Mirra. Isso é Gênesis 15, quando Deus faz um berit com Avraham. Tá bom, lá Deus cortou. Lá Deus falou para ele: eu quero fazer um pacto com você. Um pacto se faz por intermédio das partes. Isso. Passa o fogo no meio. Isso. Aconteceu E só o pacto. Deus passou ali. Mas dizer que a expiação só veio por intermédio do sangue sendo escorrido, isso é cristão, é 100% cristão. Não é não, isso nós aprendemos com vocês, não, Mirra. Comigo não. Talmud Yomá diz que sem sangue não há Yom Kippur. Não está escrito que sem sangue não há Yom Kippur. Lógico que tá escrito que Yom Talmud Yomá 5a. Eu sei o que você está falando. Lá está escrito que Yom Kippur... Olha aí, César, ele não está aceitando, viu? Não, eu aceito o que ele fala, que eu conheço o Talmud. Mas não está escrito lá que sem sangue não há Yom Kippur? Não existe a palavra que sem sangue não há Yom Kippur. Está escrito que em Yom Kippur precisa do sangue. Só que se não tiver o sangue... Não, veja. Não. Então, para ter o Yom Kippur, Marcelo, precisa de sangue. Precisa de sangue, não precisa? Quando tem Beit HaMikdash, o Yom Kippur precisa de sangue. Não está escrito que não vai haver Yom Kippur se não tiver sangue. Isso não está escrito. Mas... Não é a mesma coisa. O que você interpretou lá é que assim, não vai existir Yom Kippur se não tiver sangue. O que está escrito é que no Yom Kippur, quando tem o Beit HaMikdash, tinha que trazer o Korban para a expiação, através do animal. Por Isso está exemplo, escrito. O senhor sabe, pastor César, também como estudioso e um professor de hebraico, sabe como os judeus fazem Yom Kippur hoje? Não sei se o Mirra faz isso. Eles matam uma galinha ou um galo. É verdade ou não é, Mirra? Não, fala a verdade, Mirra. Só a verdade, meu amigo. Aqui não tem... É assim ou não é? Não é assim. É, Mirra. Não é assim. Então... Eu vou explicar. É importante as pessoas saberem porque... Torcem! Vocês não matam? Não, então eu vou explicar o que acontece. Não é que a gente faz assim o Yom Kippur. Na véspera de Kippur, existe uma prática chamada Kaparot. Sim. Caparot, que é como se fosse de uma forma de perdão. Sim. Então, existe um minhag, é um costume, principalmente na ala ashkenazita, onde eu faço parte, Sim. que eles pegam uma galinha Aí. e eles circuncida 3 vezes uma galinha macho no homem. E mata?
E depois faz o abate conforme A lei judaica. porque o animal não pode sofrer. E lá, acaparar não é por causa do sangue escoído, não é isso. Acaparar é o seguinte, o que eu estou falando na hora do texto que eu estou fazendo isso? Olha só, Deus. Que eu merecia morrer, não é eu isso? merecia morrer. Então. Calma. Mas quem vai morrer é a galinha. Isso. Então, eu estou te pedindo... Então, mas isso é substituição. Isso é Tudo bem. substituição, Eu Mirra. veja só, eu não falo que não existe substituição, porque eu sou o cara que concordei com ele. Não, tudo bem. Que Mas o que ele tá Miriam falando- morreu pelo pecado Mas do o que- povo. Calma aí. Só que uma Mas galinha... a galinha morreu pelo pecado de quem? Meu. Só que a Então galinha... ela pode. Sim, mas a galinha não perdoa o pecado da humanidade. Eu não posso pegar uma galinha e falar assim, senhoras e senhores, agora eu vou matar uma galinha e vou perdoar o pecado da E humanidade. você acha que ela perdoou o seu. Não, eu não acho. Isso na verdade, é simbólico. Não é nem real. Então, mas se é simbólico, Sabe por que esse não o é outro real? também é simbólico. É simbólico Tá bom, também, então Mirra. olha só. Se você Você tá vindo pro como- nosso lado, Calma, Mirra. se você como cristão vê em Jesus algo simbólico, ok. O que não dá para colocar é isso nos textos. Nem eu, que sou judeu, coloco a questão da galinha no texto. Porque isso é um costume. Tanto que os sefaradim nem fazem esse costume. Você não coloca no texto, mas você faz. Então, quando ele falou que mata a galinha, você não discordou. Na verdade, mas mata. Então, mas eu não falo que a galinha, o sangue da galinha perdoa o pecado da Mas humanidade. é um símbolo que Mas você... ele sim, perdoou mas- o teu. Hã? Mas ela perdoou o teu. Ela, não é que ela Ela perdoou não o teu, ela perdoou, morre meu. no teu lugar. Não, sabe por que não? Porque isso eu faço antes de Kippur. Tudo bem, mas e ela se- morre, então por que eu ela faço morre de Kippur? graça ou ela morre no teu lugar? Então por que eu fiz Kippur depois? Por quê? Porque faz parte. Esse sangue dela faz parte do Kippur. Não, isso é Exatamente. antes do Kippur. É um símbolo, Mas é- Mirra. Tá, Antes por que de você começar- faz 24 horas antes? Porque faz parte do Kippur. É Faz um parte da ritual, é um religião, ritual da judaico cerimônia. para falar o seguinte, eu merecia morrer. Então sabe o quê? Eu não vou morrer, a galinha Mas é morre porque no e eu dou Yom essa Kippur- carne para tzedakah. No Yom Kippur verdadeiro, você vai ter que matar um animal, certo? Na Bíblia? Se tivesse Beit HaMikdash, sim. E sim, então tem que matar um animal. Não tem. Certo. Aí então vocês colocam a galinha. Entende? Agora você vai falar que não faz parte? Faz Não, parte, cara. é por isso que tanto que eu concordei que existe que essa coisa de mitat tzadikim mechaperet. Existe isso. O que nós não podemos conceber é um homem ser sacrificado pela humanidade. Isso não existe. Se você fala que você vê em Jesus para você eu não posso falar nada, você acredita na tua fé. Mas dentro do judaísmo, nem eu como judeu vou falar que a galinha é uma coisa bíblica. É um costume que judeus fizeram. Tanto que tem muitos judeus que falam, não quero fazer isso. Sabe o que eles fazem? Eles pegam dinheiro, fazem a mesma coisa e dão dinheiro para Os destacar. sefaraditas que nem a maioria O nem sefaradita olha para esse costume com um olho meio negócio. Por quê? Não é bíblico isso. Não está na Bíblia. Nem nós judeus não encontramos essa coisa de substituição. Então o que ele faz? Ele pega o dinheiro, ele faz a capara com dinheiro e fala, vou pegar esse dinheiro e dou para tzedakah. Porque a tzedakah, está escrito no versículo, tzedakah, tzil mimavet, a tzedakah salva a pessoa da morte. Justifica, né, essa palavra. Ele não curte essa questão da substituição através Ok, da galinha. vamos Eu lá, entendo. Pastor Marcelo. Bom, novamente vou apelar aqui à tradição judaica, né, para o Mirra não dizer que eu estou usando o Novo Testamento. Olha aqui, Gênesis 15:6, segundo Rashi, o erudito da Torá, diz assim, ele acreditou no Eterno. Vayamin Bashem, vayachsheveh ali tzedakah. Exatamente. Note bem, ele não pediu um sinal a esse respeito, mas no tocante a Eretz, a terra, de fato pediu. Como saberei? Isso está em Nedarim 32a. Deus lhe considerou isso como mérito. Com que mérito os meus descendentes permanecerão na Eretz Israel? Certo. Com o mérito dos sacrifícios. Então veja que o sacrifício é algo que faz parte da tradição judaica. 100%. Não é? E eu não discuto com isso. E- O sacrifício faz parte mesmo. E vou além. Por exemplo, Levítico Rabá, olha como eu pesquisei para Tô estar vendo. aqui com você nesse debate. 20:12, pastor Sérgio, diz assim, Rabi Bar Abba disse, ó, Nadav e Aviú morreram no primeiro dia de Nissan. Agora, olha que curiosidade, pastor César. Por que a Torá menciona a morte deles no mesmo contexto de Levítico 16:1, que se dava em 10 de Tishrei? Eles morreram em 1º de Nissan. No dia que ergueu o Mishkan. Exatamente. Só que eles morreram no dia 10 de Tishrei. Aí responde o sábio, para ensinar que como em Yom Kippur se faz expiação, a morte do justo também faz. Verdade.
E eu digo que é Então verdade. acabou o debate. Bom, pessoal. Acabou! O debate. Acabou! Vai. O Marcelo venceu! Não estou dizendo que eu venci. Não. Eu estou dizendo a própria tradição judaica, dizendo que o justo pode fazer expiação em vários contextos. Mas eu é mostrei óbvio. a parada do mar, eu estou mostrando aqui Nadav e Aviú, e tem outra carta na manga aqui se precisar. Amado. De um justo fazendo expiação. Então, para nós... Diga aí a carta na... Não, eu vou guardar, porque eu quero ouvir você. Trabalha essa primeiro. Trabalha essa primeiro. Olha só, Ou seja, eu vou repetir o que eu disse. A morte de justos perdoa. Então pronto. Ninguém está discutindo O maior isso. Não, o que ele tá falando é a O que eu tô falando é o universalidade. seguinte. entendi. Vocês Entendi, têm na espinha dorsal da sua crença que a morte de justos perdoa a humanidade. Perdoa. E nisso vocês construíram uma fé. Nisso nasce uma fé. Dentro da cultura judaica existe que a morte de um sábio perdoa pelos pecados da geração. Por quê? É lógico isso. Sabe por que é lógico? É muito lógico, é racional isso. E temos uma geração. Essa geração está cometendo pecados. Nessa mesma geração pisa sobre a mesma terra um homem justo. Deus fala, eu vou tirar esse homem justo dessa geração pecaminosa, que eles não merecem isso. E eu espero que com isso tenha perdão dos pecados. Como você muito bem falou, Nadav e Aviú, o próprio Moisés voltou para Arão e falou, Bikrovai Ekadesh, que a Kadosh Baruch Hu, ele se glorifica ele se eleva com a morte dos tzadikim. Estou até trazendo uma prova para você. Ou seja, a cultura judaica acredita no que a fé cristã tem como espinha dorsal. Você não consegue o que a gente a não... universalidade. Tipo assim, que morre por todos. Exato, não existe agora eu falar... Mas tem o conceito, pastor. O conceito mas existe. olha só, existe. antes de Jesus, já existiu Nadav e Aviú. Sim. Verdade ou não? Sim. E judeus não estão falando que Nadav e Aviú está perdoando pro meu pecado hoje. Judeus não estão falando isso. Sabe por quê? Eu acho Porque... que piorou. Porque, sem interpelar, permite-me falar? Claro, nós estamos num debate. Então piorou, sabe por quê? Porque hoje, eu não sei vocês, mas hoje é um ramo do judaísmo, pastor Sérgio, do Beit Rabad, do Ultra. Olha lá, ele já até sabe o que eu vou falar. Eu sei. Que creem que Menahem Ben Schneiderson faz expiação por ele. Só que Menahem Ben Schneiderson está morto. Olha e só. há judeus que creem que ele é o Tem fotos Messias. de tudo quanto é lugar lá. Olha só, E põe que aqui ele- de frente pra mim E a que câmera. ele... Você acredita Só nisso? aquela ali, ó. Que isso pra mim é uma Essa é a minha heresia. aqui, ó, de frente. Você disse que nós estamos Pastor cometendo... Marcelo, eu tô com você nessa. Vem pro meu lado. Olha, Sabe por quê? Impressionante. Eu gosto muito da linha Rabat, que a linha Rabat... é o seu movimento. Não, Lógico pelo amor que de é. Deus. Você é do Beit Rabad. Pelo sim. amor de Deus. Ah, Meu caso, Birra. veja, vamos lá, vamos esclarecer. Explica pra quem não tá entendendo nada. Aqui vamos esclarecer. Ele está utilizando uma prova dos judeus para tentar, como se fosse trazer uma prova para ele Não. nessa questão de expiação de pecados por intermédio de Jesus. Veja, no Chabad existe uma linha que eles acreditam que o Rebbe deles é Mashiach. Sim. Eles não acreditam que o Rebbe deles é Deus, tá? Eles acreditam que o Rebbe deles é Mashiach. Ok. Mas não. é um grande Mashiach. É um grande... É É o o Mashiach. grande. É E o que está Mashiach. espiando Isso. pecados da geração. E está espiando os pecados da geração. Sim ou não, Mirra? Dentro dos Chabad Sim tem... ou não, Calma, Mirra? dentro Sim, dos sim, Chabad... Não, é verdade. Nem Não, todos... só que ele não confessa. Não, calma. Dentro dos muitos dos Rabat hoje acreditam que o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach. Acima deles tem os mais xiitas deles que acreditam que ele faz expiação. E tem gente que acredita até em intermediação. Todos esses, desde o que começa de Chabad, expiação, intermediação, todos esses, para nós, a grande massa do judaísmo ortodoxo, não são bem vistos. E olha que eu sou... Mas eles são ortodoxos. Não, então, para a grande massa, a massa do ortodoxo é grande. Eles são uma parte, mas a massa... Assim, mas é que eles também são ortodoxos, né? também Tô são falando. ortodoxos. Não. E veja só, eu respeito muito a linha Chabad, porque a tradição Chabad ela é muito respeitada. Os rebes de Lubavitch foram tzadikim grandes. O Balatânia é um livro de Kabbalah para quem quer entrar em estudos profundos, incrível. Toda Hassidut é linda. Só que, infelizmente, no último século, o último Rebbe não deixou claro muitas das suas coisas. Muitas das falas dele, nos últimos anos da vida dele, ele já tinha passado por um derrame. Começaram a fazer ele um Mashiach. E aí... É aquele que tem foto tudo quanto é lugar? tem foto dele assim, Ah, tudo tal. sei. E aí ele ficou doente, e aí ele morreu, e não deixou um sucessor. E quando a gente não deixa um sucessor, a gente vê que isso é um grande problema. E um Jesus grande erro, né? Jesus é a prova disso, né? Ele não, ele é tudo e tudo Não, tal. E quando deixou você... 12 talmidim, 12 mas assim, sucessores. então, mas que veja... representam as 12 tribos de Israel. Tá bom. Deixou. Vamos só concluir o negócio do Chabad.
E aí, a grande massa dos judeus ortodoxos vê essa questão de falar que o Rebbe é Mashiach muito problemática. Eu aceito esse seu argumento como uma crítica dentro da ortodoxia. E eu digo que dentro da ortodoxia... E é um problema para vocês, né, no caso. Existem essas falhas. Muitos dos Chabad estudiosos, e eu tenho na minha volta muitos, que eu Sim. gosto muito deles, eles estão largando essa coisa de ficar falando... É porque uma que o Chabad, cegueira muito grande, colocar né, aqui Mirra? Yehiadoneinu, Isso. colocar foto... Eles estão largando isso. Agora, tem esses que ainda estão com isso? Eu também acho que eles estão numa cegueira. Porque não adianta eles virem criticar cristianismo e tudo tal, Exatamente. se eles estão tendo práticas muito parecidas. Piores e piores. Para eu- mim, piores. Porque vocês são o povo do livro, vocês conhecem a Torá, conhecem o Tanar. E aplicar isso a um homem que muito respeito ele, está morto. Ele não pode fazer 100%. nada. Se o Messias, não é, chegará, né? E não vai vir uma segunda vez? Exatamente. Então, realmente- Então é um erro crasso, é um erro hermenêutico crasso, um erro Perfeito. exegético Eu crasso. vou estar do seu lado na sua mesa quando fazer um debate assim, nesse sentido. Mas eu sou obrigado a concordar que eles têm uma Hassidut incrível. Sim. E eles estudam, tem uns Talmidei Chachamim lá, tem uns estudiosos da Torá lá incríveis, e tem muitos deles que não concordam com isso. Então eu preciso deixar isso claro. Mas eu queria agora voltar para os textos e te pedir para você entrar em Jeremias 11. 11. Adavar Asherayah el Irmial Metashem Lemor. A palavra que veio para Jeremias de Deus, dizendo: Shimu edivrei haberit hazot. Escutem as palavras dessa aliança. Que aliança? Não existia nenhuma outra aliança a não ser a Torá de Moisés. Elish Yehudá, para o homem de Judá. Quem é o homem de Judá? É o homem onde está o reinado de Deus. Vale o Yerushalayim, onde ficava esse reinado. Ve'amartalem koamar Hashem Elokei Israel. E disse Deus, o rei de Israel: Arur Haish, amaldiçoado é o homem, Asher lo ishma edivrei habrit azot, que não vai escutar as palavras dessa aliança. Qual aliança? Segue o versículo. Asher tziviti et avotechem, a aliança que eu ordenei aos seus antepassados. Quem são esses antepassados? Beyom motziyotam eretz Mitzrayim, são esses que eu tirei da terra do Egito. Mikura barzel, do ferro, do trabalho forçado. Shimu bekoli, escutem a minha voz. Dasitem otam kichol asher atzavet, tudo que eu estou ordenando a vocês. Viitem lileam, vocês vão ser para mim uma nação. Ve'anochi, e eu serei para vocês um Deus. Veja, o mesmo Jeremias que você coloca Brit Hadashah, que de repente fala, temos uma nova aliança. É o Jeremias que está falando, não largue essa aliança, porque se você largar essa aliança, você será amaldiçoado. Peraí, mas você já não vai ser mais... Você vai se largar de ser o povo de Deus. Mas esse argumento não é contra você? Como? Me explica como é o argumento. Porque no capítulo 11 ele está dizendo o seguinte: essa é a aliança, não sei o que, não é para largar. Depois, esse livro é sagrado, certo? Claro. O autor é inspirado, certo? Perfeito. Esse mesmo autor, lá na frente, vai dizer assim: tá, agora tem uma nova aliança. Então, mas... E aí? Veja lá. E lá na nova aliança, ele fala assim, ó, e não é... E ele faz a menção exatamente. Igual a dos que eu fiz com vossos Eis pais que Vamos abrir lá. no Egito. Diz Vamos abrir lá. Senhor que firmarei uma nova 31. aliança, 31. Com a casa de Israel, com a casa de Judá. É exatamente o que ele está falando lá no 11. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, Tá no vendo? dia que E os agora, tomei Mira? pela mão, para o tirar Olha da só. terra do Egito. Calma aí. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os ter desposado, porque ele é o marido, né? Como se fosse tal. Lá, Diz o dono, o né? Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei minhas leis, não sei o que lá. Então, quer dizer, quando você usa esse texto do capítulo 11, aí o mesmo autor sagrado, o mesmo Senhor está dizendo o seguinte: tá bom, agora uma nova aliança vai chegar. E aí? E aí? Então, veja, quando você vê o capítulo inteiro lá, ele está falando da mesma aliança. Não é Pode ser a possível... mesma, amiga. Mas É uma então, nova, amiga. veja só. E tá dizendo que não vai fazer Se- conforme fez com os pais no Tá bom, Egito. então vamos seguir essa linha. Então, o profeta, ele achava, tem que interpretar assim. No capítulo 11, ele achava que a aliança perpétua era a Torá. De repente, ele muda de ideia e fala, olha, não dá mais Não certo é, essa porque Torá. tem Não dá mais não. certo. Eu quero que vocês explicam, porque, na verdade, Vamos a explicar. contradição não é comigo. A contradição é com vocês. É Nós que- temos um é que- profeta que fala que amaldiçoado é quem não escuta a Torá que saiu, vocês receberam logo saído do Egito. Ok. De repente, em 31, ele já fala, eita, nós, não dá mais. Agora tem que ser uma nova aliança. E peraí, sabe quando ele falou isso? Ele falou isso aqui 6 séculos antes da Era Comum. Ou seja,
Agora, judeus, vocês vão ter que esperar 6 séculos para ter uma nova aliança. Mas ele está jogando a culpa no Jeremias? Tipo assim, ele que mudou de ideia? Não, então eu queria entender vocês. Mas como é que eu estou começa jogando o a pergunta texto? para vocês. Como é que começa o texto? Assim diz o Senhor. Não, É o mesmo Nei Yamim eterno. Baim, estão chegando os dias, Neum Hashem. Não, vem aí dias, diz o Senhor. Exato, Neum Hashem não é diz o Senhor. Não é vai ao menos. Mas tudo bem. Ok, não é o Não é mesmo. vai. Mas o Ok. que significa? Neum Hashem, com a presença divina, ou seja, diz o Senhor, então, tá tudo com o bem. nome, Hashem, o mas nome. tem o nome. O nome, Tem o nome Hashem. Hashem, exatamente. O nome. Vecharati et Beit Israel vet Beit Yehuda Brit Hadashah. Então, isso vem de Hashem, certo? Certo. Então não vem discuto. do Jeremias. Não, tudo que de Jeremias vem de Deus. Vamos lá, Caio. A gente não vai Então, entrar porque nessa... você que levantou a lebre. Você que falou assim, não. Então vamos lá, quer dizer que o Jeremias mudou de ideia? Não é o Jeremias. Não, tá bom, então vamos... Deus, é Beleza, Deus. Então vamos voltar a Deus. Então Deus primeiro fala que não pode largar essa Torá. Davi fala também para o seu filho, não largue essa Torá. Então o Eterno errou, Mirra. Então, aí é a minha pergunta para você. Não, Porque eu tenho a resposta para isso. Eu que joguei pra você. Não, Então o Eterno mas errou. a resposta, Tá certo, pastor César? Pois A é. resposta que eu tenho para isso... Qual que é a resposta? Não, a Torá não mudou. E Deus, ele faz o que Mirra faz às vezes com o Marcelo. Bloqueia ele e desbloqueia ele. É isso? Isso é uma Brit Hadashah. Ou seja, Então, eu beleza. faço Então, você bloqueou, uma no nova... capítulo 31, bloqueou a outra aliança. Bloqueou. E colocou a nova. Pronto. Ou seja, o que quer dizer uma nova aliança? Eu Bloqueou. aperto, eu bloqueei você, eu desbloqueio você com o mesmo protocolo. Não, com uma nova. Não, aí é você que está falando. Não, é o texto que fala, Mirra. Brit Hadashah Olha aqui. não é um novo testamento. Não. É uma nova aliança. Sabe o que quer dizer uma nova aliança? Sim, é um novo pacto. É um novo aperto de mãos. Acordo, é um novo acordo. O que é um novo acordo? Qual que é a palavra para aliança no Antigo Testamento? É Berit. Brit. Ou Edut. Não, Edut. Berit. Mas Berit. geralmente Berit. Brit. A maior parte. Brit. Qual a palavra está sendo usada aqui? Brit. Não tem problema, mas isso não significa um novo testamento. Eu quero dizer, é uma nova aliança, é um E novo... qual que é a palavra para testamento? Também pode ser Brit. Edut, É a mesma Hukim, palavra. Mishpatim, não tem Não. problema. Mas veja, olha só, eu tenho um contrato com o meu povo, certo? Ok. Esse contrato foi rompido porque esse povo... Pelo povo. Pelo povo, é. Isso. Aí Deus fala assim, sabe o quê? Eu quero voltar a ter um contrato com vocês. Então ele pega as mesmas cláusulas e fala, eu tenho as cláusulas, ela já foi dada para você as cláusulas. Tá. E essas cláusulas são eternas, como está escrito, Loitosha Shemavon, Venachalatolo Yazov. Está escrito, o rei Davi fala, Deus não vai largar o seu povo. Então, mas qual que é o problema? Não vai largar. Qual que é o problema Então, na sua lógica? Então calma, e aí que ele faz? Sabe o quê? Vamos fazer um novo contrato? Sim. O que é esse novo contrato? É as novas cláusulas. Mas conforme as velhas, o velho acordo? Não está falando das leis mosaicas, ele não está anulando as leis mosaicas, ele está falando Então, mas é um um novo... novo contrato com as mesmas regras? Exato. Mas lá está dizendo assim, é isso que vem dias, diz o Senhor, que farei com Israel, Não como, caso de Judá, não como a época da saída do Egito. Porque na época da saída do Egito... uma nova aliança, não Exato. conforme a aliança que eu fiz com seus pais. Porque quando vocês tomei pela anularam a mão aliança, Mirra. Não pode ser a para mesma. tirar da Veja terra bem, do Egito. Porque Porque eles anularam. Eu entendi. Eu não estou dizendo que o povo não anulou. Eu concordo com isso. Eu não posso dizer o que está contra o versículo. Exato. Se O que eu estou anulou, dizendo né? é o seguinte: Então- a conduta de Deus para com o povo de Israel, desde essa O Eterno época. é imutável. Não. Só que o problema é que a Não, eu não nova tô- faz com que a antiga caduque. Não. Você diz assim, Marcelo, vamos dar um exemplo bem básico. Eu vou para um novo apartamento. O que isso significa? Que você está no mesmo apartamento? Não, se você for para um outro apartamento. Então pronto, é a mesma Mas coisa. o que você pode fazer é Adachar reformar o mesmo algo apartamento. novo. Isso também é novo. Tanto que quando vocês entram no novo ano, é Rosh Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, quer dizer, um novo ano. O antigo passou. Quer dizer, é a mesma ideia que está presente aqui. Hadashah é dizer algo novo, algo que vai surgir que não é mais igual ao Veja, antigo. a palavra que mais compromete a minha interpretação é o que ele mencionou. Sim. Não conforme Aliança, o só Berit. pelo Brit Hadashah, Isso, isso não. exatamente. Eu Esse é o gostei do problema. argumento dele, mas o que eu vou explicar para você é o seguinte. Tá. A conduta de Deus para com o povo de Israel, desde essa saída do Egito até esses momentos de agora, é de muita severidade. A gente vê isso durante todo o Tanakh. O próprio Deus que tira eles do Egito acaba com eles no período dos Shoftim, no período dos Nevim Rishonim, nos Melachim. Todos eles sofrem. Então, falando que o pai do rei Mashiach, o que não sofreu o rei Davi? Sim. O que o povo não sofreu? Essa era a conduta de Deus para com o seu povo. A partir do momento de Jeremias, Deus larga o povo também. O Deus está falando, eu estou fazendo uma nova aliança com você, uma outra conduta para com esse povo, que eu sei que ele é pecador,
que ele é difícil, que não será a mesma conduta que Então, eu mas fiz a lógica- na saída a do lógica é Egito. assim, a E é o lógica mesmo é assim. apartamento. Eu reformei o apartamento. lógica é assim. Não, reformar é uma coisa. Não é uma vida nova? Não. Se você tem um apartamento velho, você reformou, Então, você não tá no novo mas aí você apartamento? não pode falar que é novo apartamento. Não pode ser que não, é o É o mesmo. mesmo apartamento. A reforma está no mesmo apartamento. Se você reformar o apartamento que o Mas senhor mora, Se você é o mesmo. É o mesmo. Você não pode falar assim, você vem cá conhecer meu novo apartamento, chega lá, é o mesmo. Não dá pra falar. Aí você vai falar assim, Tá vou bom. reformar o novo? Não Certo. tem como, se é novo, Então, não pode ser velho. então vamos, sabe o quê? Eu vou na sua linha agora, tá bom? Vem pra cá. Vamos lá, vamos Você lá, quer vamos passar aceitar lá. Jesus como seu salvador? Não, aí já foi. Já que você quer Não, vir, sabe o quê? vem. Eu vou- Aceita, aceita. Não, vamos lá. aceita. Sabe o quê? Tá Olha baixo. só, olha Vem. só. Aceita. Grava aí. Estou aceitando vir, tem uma nova aliança. Tá. Explica pra mim, que nova aliança tem? Quando nessa aliança não tem nada. Porque quem é cristão não segue nada. Desculpa. Como assim? Ah, pelo amor de Deus. A fé de vocês é totalmente enraizada na crença de um homem que morreu. Desculpa. Mas está vivo. Você pode não crer. Você não pode crer. Tá tudo bem. Mas assim, Ok. que aliança é essa? Que Deus vem primeiro, e você falou que Deus não é imutável, que Deus vem na frente de pelo menos 3 milhões de pessoas e fala assim, esse é o Egito. protocolo, esse é o protocolo de vida de vocês, o Tanakh. E de repente agora ele fala para Jeremias, num molde mais privado, para falar para o povo, agora tem uma nova aliança. Agora veja. E essa aliança não vai nem acontecer agora. Essa aliança vai acontecer daqui a 600 anos, onde vai se consumar em formato de um cordeiro chamado Jesus, É que o onde texto sabe o lá- que você vai fazer? o texto lá não diz- Nada! Calma Você aí. não vai fazer nada! Essa é a aliança para com Deus. Agora, então, eu tô indo pro seu lado. Agora, me explica, porque eu quero acreditar no teu Jesus. Eu quero acreditar no teu Não Jesus. quer, Mirra. Porque, veja Sabe só. por quê? Calma Isso aí. não é aliança. Mirra, veja isso, só. Isso não é religião. Vamos Isso lá, não é eu tô com a estar palavra. atado com Deus. Eu tô com a palavra. É o seguinte. Você fala assim, eu vou dar... Pede água lá pra trocar água. Você... eu vou pegar a sua lógica. Só que você ridiculariza. Não, Você ridiculariza. eu- Então, quando ele falou... mas nós cremos que ele está vivo. É a fé. Mas Aí você deu risada, um não entendeu? pode morrer Não, pelo veja. pecado. Um não pode morrer pelo pecado, não sei o que lá. Mas você roda uma galinha em volta da sua cabeça. Entendeu? Já explicamos isso. E você explicou. Mas piorou, né? Porque você roda mesmo. Porque no começo você falou que não rodava. Não, a galinha a gente sempre fez isso. Eu não faço pessoalmente, tá? Mas eu não curto. Eu faço quando você dá cá. Mas existe esse costume dentro do povo que não é Isso, bíblico. mas ninguém tirou sarro. Não, exatamente. veja, então eu tô aqui publicamente, se eu tirei sarro, eu peço desculpas. Ok. Eu vou voltar ao meu... Há perdão e abundância. Exato. Então, me perdoe, se vocês sentiram magoados, me perdoe. Aqui pula Eu vou no- voltar à pergunta, mas de uma forma muito séria. Eu quero vir pro seu lado, tá Não. bom? Eu quero aprender. Eu Quem quero vai te aprender. convencer E é a qual é a verdade de pergunta? Deus. A pergunta Sobre a verdade nova de aliança, Deus. sobre o Brit Arachá. Como é possível que Deus, que veio na frente de 3 vai. milhões de Aqui, ó. pessoas, Tá? dar um protocolo, um manual de vida, Sim. agora ele vem, no particular, por intermédio de um profeta, falar que tem uma nova aliança. E essa aliança foi falada 6 séculos antes da Era Comum. Então eu vou te corrigir. Primeiro, não é qual- verdade que ele falou na frente de 3 milhões de pessoas. Ele Como falou para assim? Moisés em cima do monte. Não, mas... O Moisés desceu. Não. Exatamente. Então peraí, Os primeiros Deus. 2 mandamentos Peraí. foram falados. Calma aí. Anohi Hashem Elokecha foi falado na frente de 3 milhões de pessoas. O próprio versículo diz Os 10 que as pessoas, mandamentos- eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. Está escrito lá. Então calma aí. Primeiro, o número de mandamentos não são 2 nem 10. São 613. Não, eu tô falando da Os série da mandamentos foram dados para 3 milhões de pessoas ou para um homem? Para pelo menos 3 milhões de pessoas. Não, Então para um Deus chamou homem. 3 milhões de pessoas Exato. e deu a tábua da lei para os 3 milhões. Exato. Onde você arrumou isso aí? Na Torá. Lê o texto. Leu? Anohi Hashem Elokecha. Está escrito que o povo lo yachlu lishmoa, não conseguiam ouvir a voz de Deus. Eles falaram para Moisés, vai você falar com Deus? Porque a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ô, Mirra, o próprio o Moisés capítulo falou, eu não 19 quero ser intermediador. No judaísmo não existe O intermediador. capítulo 19 diz que o Moisés Lógico que subiu existe lá o no Cohen é um monte, intermediador, É mesmo. ver- que que ficou Moisés é um 40 intermediador. dias e lá Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Certo. Não para 3 milhões de pessoas. Não é verdade. Mas eles viram a presença divina. Viram mesmo. Eles viram a e glória. sentiram, e viram e ouviram Anohi Hashem Elokecha. Como trovão. Não, a Viram voz a de voz. Deus. Está escrito Ouviram fo- a voz, está escrito é. A voz de Deus. Ok. Falando, Como trovão. É como um trovão lá. Tá no texto, Birra. Vai rir com Você é um biblista. shofar, tá escrito que teve braquim Isso. e tudo tal, mas a voz Trombeta, voz. através de som do shofar, Isso. através de trovões e muito barulho, eles o monte ouviram fumegou. e eles ouviram a Isso. voz de Deus falando Anohi Hashem Elokecha Sherotzeticha. Depois eles vieram para Moisés falando da Beratá,
Porque a gente não consegue. Fale você. Então, mas houve Da uma... beira Então, tá. toda essa Houve uma história para você, revelação. toda essa história para você dizer que na verdade os mandamentos foram ditos para Moisés ou entregues a Moisés e Moisés entregou ao povo. Aí você está dizendo assim, agora do nada Deus fala com um homem que manda mas falar lá no Moisés também é um homem. Não é. Eles estavam o povo estava na frente do Monte Sinai. Aquilo foi um evento. É assim, é que nem você para 3 milhões de pessoas na Paulista. Tem como negar que houve um evento E o que o povo enorme? estava fazendo lá embaixo? Estava todos eles ouvindo. Então Não você dava não para leu o ouvir texto, nada. eles estavam fazendo um bezerro de ouro. Depois teve a história do bezerro de ouro. Veja. Então, no Depois quando teve ele desce, eles estão depois- fazendo um bezerro de ouro. Depois, quando ele voltou pro monte e tudo tal, ele trouxe... Não é que ele voltou, ele estava lá em Não, cima, o pessoal calma. fez o bezerro de ouro. Vocês têm problema com o negócio de cronologia. Arash explica muito bem a cronologia. Não apela a Rashi, não, que eu usei Rashi aqui várias vezes, você não quis aceitar. Como eu aceito? Todos os Rashis eu aceito. Ó, calma, Todos. Calma. Se eu não aceitasse Rashi, eu estaria no cristianismo. Rega em hebraico, momento. Veja. Rega, deixa eu falar, você tá eu não consegui dominando o concluir. debate, Não, deixa eu falar. não, eu não consegui concluir meu que ele fala, né? Rega, tá começando agora o debate. Ela me falou. começando. Peraí, ó. Ela falou que 1 hora de debate é 2. Então, peraí. É 2. Eu vou ser mandado embora. É o seguinte.